sejam bem-vindos ao InspiraCast, o primeiro podcast dentro de uma mostra Casa Cor Santa Catarina. Eu sou a Jennifer Riber, sou arquiteta, estou junto com a minha parceira Doris Poli, também arquiteta, e nós somos as idealizadoras deste projeto que já está no seu 8º episódio. Estamos aqui hoje com duas convidadas maravilhosas, lindíssimas também, né? Elaine Colombo, que é jornalista, principalmente da parte de arquitetura, design e arte. Marcele Machado, que é corretora de imóveis, palestrante. Sejam bem-vindas. Obrigada. E a gente já estava explicando um pouquinho, né, antes de começar a gravar. A ideia do nosso podcast é justamente saber quem que são vocês por trás, né, dessas mulheres maravilhosas que estão aí à frente de vários projetos, várias questões. Vocês realmente são inspiradoras para nós, por isso que estão aqui. O InspiraCast é isso, é trazer histórias inspiradoras que vale a pena compartilhar. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, nem uma pergunta, Primeiro, né? vamos deixar ela se apresentar, né? Quem é Elaine Colombo? Era isso? Achei que já Era ia essa começar com pergunta. Era essa a pergunta. É a pergunta assim, vocês falando assim, quem é, né? Elaine Colombo. Bom, mais uma vez, obrigada pela participação. Eu fiquei bem feliz de estar aqui. Parabéns pelo projeto, né? Pioneiro aqui em Santa Catarina, em uma casa cor. Bom, eu sou Elaine Colombo, jornalista de arquitetura e decoração, apaixonada por comunicação desde muito jovem. E hoje eu me dedico a publicar, gerar conteúdos para essa área segmentado através do @casaelaoficial. Legal. E Marcele Machado. Quem é Marcele Machado? Bom, também quero agradecer o convite e dizer que lindas são vocês, maravilhosas, tá? Obrigada. E muito bom, muito bonito esse projeto. E eu quero começar já falando como é interessante, né, nós estarmos entre mulheres, se potencializando cada vez mais. O mercado precisa disso, como vocês duas, né, duas arquitetas convidando outras mulheres. Eu acho que o mercado precisa disso, de pessoas que se potencializem mais. Então, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Marcele Machado, sou corretora de imóveis, palestrante também. Trabalho no mercado há 16 anos e hoje trabalho muito as redes sociais também. Então, eu fiz das redes sociais a minha empresa também. Então, crio bastante conteúdo, qualquer coisa é um flash, é um conteúdo, e é isso. E aí eu queria começar aqui, quando a gente estava conversando antes, né, de começar a gravação, eu acho que eu vou começar com essa pergunta, porque quando a gente começa a falar, tem essa questão da timidez. E eu acho que a gente pode começar por aí, porque a gente estava falando justamente, foi pedido para mim, você precisa gravar falando que vai ter uma live. Eu falei, eu não consigo. Então, eu queria primeiro perguntar para Marcele, depois, Elaine, eu queria que você falasse para nós, mas primeiro, Marcele, como você faz, até porque você disse, eu sou palestrante, e você havia dito que é tímida. Me conta como que você fez no início para chegar. É engraçado que quando eu falo para as pessoas que eu sou tímida, ninguém acredita. Como assim, né? Mas eu sou tímida. Só que eu vi, dentro da minha área, da minha especialização, eu entendi que hoje, se você não está na internet, se você não está no digital, simplesmente você não existe. Então, eu posso dizer para você, sim, que eu sou tímida, mas eu sou treinada. Então, eu optei, eu entendi que isso era muito necessário. Então, hoje, eu posso pegar um celular, fazer um vídeo aqui sem problema nenhum, porque eu treinei isso. Eu fiz várias vezes, né? Não existe uma fórmula. As pessoas falam, como que eu vou perder a timidez? Não existe uma fórmula. É só começando, é fazendo. É parar de pensar o que os outros vão pensar, mas as pessoas vão rir e vão. Os amigos vão rir, vão falar, blogueira, tá se achando. Porque, né, os amigos estão acostumados a ver a gente lá no pessoal, não no nosso profissional. Então, por isso que às vezes a gente acaba levando aí muita indireta. E eu entendi isso. E eu entendi o quanto era importante isso. Então, hoje, se eu tiver que fazer um vídeo aqui, for pro meu profissional, tá tudo certo. E você continua sendo tímida, mas é o que você falou, você é treinada e tem um momento que você sabe que precisa fazer e vai lá e quando eu cheguei aqui, eu olhei elas todas lindas, maravilhosas. Eu falei, eu tô tímida, tudo bom? E é isso, é a timidez, é que você coloca a sua essência, você traz a sua essência. Porque o que acontece? Eu trabalho nas redes sociais, mas eu sou eu ali, entendeu? Então, às vezes, gente, é normal, às vezes você fala alguma coisa errado e tá tudo bem, né? Eu não procuro ser aquela pessoa perfeita na internet. Que tem a vida perfeita. Então, sábado eu tô em casa, tô de pijama, tô deitada e eu vou mostrar a realidade, a vida como ela é.
Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que... Esse é um primeiro caminho, sabe? É você saber que você não precisa ser perfeita. Você não precisa esperar o melhor celular para fazer. Não, meu celular ainda não é bom, eu vou comprar um, vou fazer. Então, é iniciar e ser quem você é em todos os lugares. Esse é o segredo, que eu acho. E a Marcele falou algo que me chama muita atenção e que eu trago comigo cada vez mais, assim. Já tive alguns conflitos, sabe? Eu vim da TV muito nova, 18 anos já trabalhava em emissora de TV, não sabia produzir, não sabia editar, eu não tinha um editor, um produtor, então eu tive o privilégio de ter algumas pessoas, âncoras de telejornais que me ensinaram isso no dia a dia de trabalho. E só que eu não sabia, eu entrava ao vivo, ao meio-dia, e aquilo tudo pra mim... e aí tem outra palavra que entra em conexão, que é treino. Eu não sabia fazer. Eu aprendi a fazer caminhando. Se alguém me dissesse lá atrás que eu iria fazer o que eu faço hoje, que eu iria estar na frente das câmeras como eu estou hoje, eu não iria acreditar. Porque, na verdade, eu não acreditava em mim. Exatamente. Então, as circunstâncias... ou eu fracassava, ou eu vamos assim mesmo, não vai sair perfeito. E durante muito tempo da minha vida, recentemente, tá? Eu entrei nesse conflito de que tudo tinha que ser perfeito, tudo tinha que ser do meu jeito. Eu criei uma máxima muito grande de que, principalmente com vídeos, com conteúdos, quem trabalha comigo sabe que eu sou extremamente exigente, eu tenho um pouco de toque, eu acho, com algumas coisas que não são relevantes no final das contas. Sim. Me trabalho muito para isso, continuamente. Mas eu acho que ser genuíno e você chega num ponto que você para de pensar nos outros e você coloca você como palco da sua vida, no palco da sua vida, e tudo muda. Exatamente. Eu acho que é um estralar de dedos, assim, que tudo muda. Se não chegou para você que tá assistindo, a gente é tímido, uma hora vai chegar. Porque a vida vai te desafiar em algum momento que você vai se despir de todas as facetas que você criou para agradar o outro. Você vai ser só você. E quando você descobrir que, agradando ou não, ser você é o maior barato, ninguém te para naquilo que está disposto a fazer. Ai, que Acho lindo. que é isso. Isso é uma verdade. das coisas que eu senti também. Não sei se você quer falar um pouquinho. Não, é Quer, bem né? isso. Eu tava até assim, só ouvindo, né? Aprendendo com as duas e me identificando muito. Quem trabalha comigo aqui também sabe, eu sou super exigente. E até que ponto, às vezes, vale a pena, né? Com isso eu me identifiquei muito. E eu fui aprendendo muito a aceitar também que isso faz parte de mim. Então, quando alguém entra, eu já falo, ó, né? Eu sou assim, 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 né? Sim. Gosto disso desse jeito. Só que também me permitir a não estar tudo perfeito. Quantas vezes, né, a gente não coloca aquela foto ou aquele conteúdo super bacana que poderia agregar muito, porque não estava exatamente do jeito Perfeito do jeito que a gente Exato. queria. Então isso eu aprendi muito, né, a fazer, mesmo que não seja. Estar aqui já é se permitir muito, a gente não é jornalista, não é podcaster. Foi o primeiro podcast que a gente participou, já vamos fazendo. Então, realmente é se permitir. E eu tô aqui só encantada, né, com a história delas, com tudo. Queria saber um pouquinho, a Elaine já deu um toque ali, dizendo que ela começou na TV, né? Então, eu queria saber como é que vocês duas começaram, como que foi esse início para a trajetória para chegar até aqui. Eu comecei no mercado imobiliário muito nova, com 18 anos. Nossa, Então, nem sei fazer outra coisa, sabe? Eu sempre gostei muito da comunicação também. É uma coisa que me chama muita atenção. E ao contrário do que muita gente fala, né? Não é todo mundo que quer ser corretora. Tem muita gente que entra nessa profissão de gaiato, porque eu sei vender e eu quero fazer alguma coisa e entrou, né? Não é todo mundo, você não escuta as pessoas falarem assim, Tipo, eu inspiração. queria ser corretora de imóveis, então eu sou corretora de imóveis. No meu caso, eu queria ser corretora de imóveis, porque eu sempre gostei de vender. Eu sou apaixonada por vendas. Vendas é arte para mim, sabe? E eu pensava assim, se eu gosto de vender, eu preciso vender coisas caras, coisas que as pessoas comprem e que eu ganhe boas comissões. Eu comecei a pensar, bom, eu posso vender imóvel? O que pode ter mais caro que um imóvel? E aí eu comecei a ir no mercado imobiliário, comecei a trabalhar.
no mercado imobiliário. Eu trabalho desde a época de classificados. Era um mercado completamente diferente. Não tinha... hoje, a gente tem muitas facilidades aí no mercado, né? A gente usa as redes sociais, por exemplo, como a gente está falando aqui, a nosso favor. Naquela época, era assim, 6 frases no classificado. Então, você tinha que escolher lá. Casa, 3 quartos, 2 vagas, sabe? Já acabou. Já acabou. Então, eu entrei nessa época do mercado imobiliário, que a gente tinha que panfletar na rua. O marketing era completamente diferente, mas era uma coisa que eu gostava muito. E aí, quando veio a internet, que começou a vir, eu via muita gente na internet, eu achava o máximo, porque, imagina, eu tinha muita coisa para passar, para ensinar, de coisas que eu tinha vivido, mas e a coragem? Né? De ir lá, de falar, porque sempre aquela coisa, o medo, o que vão falar, o que vão pensar, o que não sei o quê. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, não tem jeito, eu vou começar a fazer esse negócio aí e pronto. E aí, na pandemia, exatamente na pandemia, eu comecei a fazer vídeo. E comecei, e assim, eu tenho até lá no meu Instagram o meu primeiro vídeo, que eu falei, gente, meu Deus do céu, é outra pessoa. Mas eu precisei iniciar ali. E foi a melhor coisa que eu fiz. Já me abriram muitas portas. A internet já me abriu muitas possibilidades. Tanto de vendas dentro do meu mercado, né? De poder ajudar as pessoas a realizarem sonhos. Pessoas que nem sabiam que poderiam comprar imóvel. Às vezes com uma informação que você passa ali que ela não sabe, que ela não tem essa condição. Principalmente naquela época eu trabalhava Minha Casa Minha Vida. E aí eu comecei a levar a informação para os meus clientes, né? Então, muita gente acabou comprando imóvel sem saber que podia comprar. E hoje eu faço isso com o corretor. Eu ajudo corretores sem saber o quanto eles podem crescer cada vez mais. Então, a internet, a venda e a internet, ela virou um propósito para mim, sabe? Um propósito de vida, de ajudar pessoas a se desenvolverem no pessoal, no profissional, como eu fiz. E eu achei super legal isso que você falou. Não sabia, né, desse teu começo. Comecei vendendo Minha Casa Minha Vida. E pra você ver como você se preocupava com o outro. Porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho como comprar, então, nem vou ver, né? Nem vou ver uma coisa dessa. Imagina, isso não é pra mim. Sim, exatamente. E como você se preocupou em relação a isso. Tipo, não, eu vou lá, eu vou te ajudar, você tem condições. É que as pessoas não têm a informação pra poder saber como fazer. Né? E achei super interessante isso. E aí você vê que às vezes, o teu trabalho, algo que você já faz no dia a dia, que você leva para a internet, que você leva para mais pessoas, você consegue expandir, você consegue mudar a vida de pessoas. Uhum. E aí você se preocupando com o que o outro vai falar a seu respeito, se você estiver ali falando, entende? Então, e como fez diferença na vida das pessoas, exatamente. E até mesmo de outros corretores, né? Com certeza. Muitos corretores, porque daí você explica como você fez e ele, nossa, não tinha pensado nisso, posso fazer assim, posso fazer assado, então isso é muito legal. Exatamente. E você, e a Elaine, como é que foi, assim, tipo, foi na começou novinha também, e foi indo? Legal que a Marcele falou sobre propósito, né, eu acho que isso norteia a nossa vida profissional, pessoal, eu não consigo ver a Elaine no trabalho e a Elaine vida pessoal. Os meus valores, os meus princípios, eles vão comigo onde quer que eu vá, seja lá qual for o ambiente que eu transite. Eu acho que essa questão do propósito, que tem tudo a ver, né, com valores, com princípios, acho que é muito forte. Bom, eu comecei na TV, eu formei em jornalismo, comecei na TV, muito jovem, inexperiente, e ali eu tive uma escola. Trabalhei em Criciúma, sou de Criciúma, né? E trabalhei também em Florianópolis, na emissora de lá. Em Criciúma eu não tinha um produtor, não tinha um editor. E aí em Florianópolis consegui ter meu produtor, meu editor. Mas eu aprendi tudo isso, assim. Aprendi a pôr a mão na massa. Como eu falei pra vocês, essa limitação, né, do ser tímida, na verdade era algo que não era nenhuma timidez, era algo que, não vou conseguir, sabe? Eu olhava para as outras pessoas mais desenvoltas, mais altas, né, enfim, e não me via naquela posição. E foi uma construção. Quando eu vi, eu já estava conseguindo fazer sem atropelar tanto, enfim. E aí depois migrei fui empreender em mídias digitais, bem quando surgiu o Instagram para empresas. E até hoje eu assessoro algumas poucas empresas nesse sentido, me especializei em mídias sociais para negócios.
E em 2019, percebendo como eu atendia muito o segmento da arquitetura e da decoração, eu comecei a cobrir os eventos de arquitetura, de decoração, e comecei a me relacionar com esse mercado e me apaixonei, assim. Nesse meio tempo também, a empresa do meu marido também fez uma compra de uma loja do segmento, e aí fluiu. Eu digo que o mercado, parece meio clichê, né? Mas o mercado me Sim. escolheu. E aí você pega uma menina que eu fazia muita a editoria da polícia, Nossa. assim, sangue real, todos os dias. E aquilo era um sentimento que me causava também eu acho que foi um tempo assim que eu fui até esfriando em ver a notícia ruim e até a buscá-la para um outro cenário que é ressaltar o belo, que é a Sim. arquitetura, né? Então, em 2019, eu vi essa oportunidade no mercado de estar falando de arquitetura e tal, e começou de mansinho, e hoje na verdade, o meu principal negócio, assim, é o Casa Ela, e ali me realizo, a gente conhece casas, conhece profissionais, conhece a essência das pessoas, os designers, e é um universo, assim, infinito, né? Sim. Então, eu sempre faço esse paralelo, assim, de começar a minha carreira lá no sangue mesmo, né? E hoje tá falando, ressaltando o belo, as histórias, né? Amo contar histórias através da arquitetura, enfim. E é muito bonito, né? Sair de uma coisa, um sentimento também tão ruim para um sentimento tão bom. E uma das coisas que eu notei das duas e de todas as pessoas que passam aqui, porque a gente vê, né? Ah, Marcele Machado, Elaine Colombo, tal. A gente vê, onde ela está? Mas vejam, as duas começaram do começo. Sim. Uma vendo sangue e a outra ali começando, vendendo Minha Casa Minha Vida. Então, assim, porque muitas pessoas olham e falam assim, nossa, Marcele Machado vende apartamento de luxo, papapá, palestrante, né? Enfim, e aí acha que começou assim, e não. E se não tivesse começado de onde foi começado, de onde vocês começaram, pode ser que vocês não estivessem onde estão. Com porque vocês não certeza. teriam aprendido. Então, como você falou do produtor, editor e tudo mais, você sabe como fazer. Hoje você não precisa porque você tem quem faça, mas você sabe como fazer. Então, até a gente para o nosso escritório, né? Eu quando comecei, eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que ir, inclusive, na plotter, levar para imprimir, depois buscar, né? Leva, imprimir, busca, tal, leva, entrega. Hoje não precisa fazer isso, mas se precisar, se acontecer alguma coisa, alguém faltou, tem que fazer, eu vou lá e vou fazer. Então, isso é uma das coisas que a gente nota dessas pessoas inspiradoras, de pessoas que nos inspiram, que é realmente isso. Todo mundo teve um começo. E o começo é simples. Porque todo mundo quer começar grande. Sim. Né? E às vezes as pessoas olham, nossa, mas já tá aqui e tal, já tá... só vê o lado bom, né? Só vê a parte boa. Ninguém quer calçar os teus sapatos e fazer a tua caminhada. Acha que foi fácil. Acho que eu me expressei mal, mas acha que foi fácil, né? Ela já tá naquela posição porque alguma coisa barganhou, Sim, né? sim. Então... É isso mesmo. E depois, quando a gente se encontra, né? Que você fala, me encontrei, o universo... E não é clichê, porque acontece, é energia, né? Realmente, quando a gente tá no que a gente gosta... Acontece, então tem muita coisa batalhada, mas tem muita coisa que acontece, assim, que todo mundo fala, tava no lugar certo com pessoas certas. Também, isso acontece, mas para você continuar no lugar certo, precisa de você, Sim. né? Permanecer, precisa do nosso né? trabalho, Com né? certeza. Para você permanecer ali, precisa do nosso trabalho. Verdade. E mudando até um pouquinho o assunto, mas continuando no que elas falaram, acho super importante que, assim, por isso que a gente quis trazer aqui pessoas que não fossem só arquitetos, né? Primeira vez que a gente falou, vamos ter um podcast dentro da Casa Cor, as pessoas falaram, vocês vão convidar vários arquitetos para falar? Eu falei, não, a ideia é justamente trazer outras pessoas, porque todo mundo vivencia arquitetura, não são só os arquitetos, Sim. né? A gente tem esse prazer de conceber os ambientes, mas todos passam pelos ambientes, todos vivem nos ambientes, né? Todo mundo tem uma casa, um lar, um apartamento, enfim, e
quando você falou ali, eu gosto de contar a história através da arquitetura, é isso muito que a gente faz, né? E eu já acompanho o trabalho da Casella já há um tempo, e eu amo ver os open house, como mostra a casa, assim, porque eu falo assim, tem que ter um tuning, né? Tem que ter e a Marcele também sabe fazer bem isso, né? Tem que ter, assim, a forma de se expressar para mostrar, né, a arquitetura e mostrar e trazer não só para os arquitetos, mas também para o cliente final. Então, nossa ideia aqui dentro foi se aproximar um pouquinho mais de quem também não é da área, né? Porque acreditar que a arquitetura é para todos. Todos temos uma casa, todos temos um trabalho, e eu tenho plena certeza disso, que os ambientes transformam muito, né, o que a gente é, o que a gente faz. Então, se a gente tá num ambiente bonito, faz toda a diferença. E não só bonito, funcional, né? Aqui a gente se preocupou com a acústica, com a iluminação, com a reverberação do som, enfim, né? Um ambiente funcional, um ambiente agradável, um ambiente que te passe sentimentos bons, faz toda a diferença, até nos restantes áreas da vida, né? Sim, com certeza. Isso acaba conectando a todos, né? Sim. Então, a ideia, assim, eu adorei que o jeito, assim, cada uma contando a sua história, mas a arquitetura entrou um pouquinho, né? Ela falando assim, eu mostrava que podiam ter um lar, que podiam ter a casa. Então, a gente acredita muito nisso, quando a gente fala que a arquitetura é para todos. A Elaine falando assim, o belo, exaltado, me chamou muita atenção. Claro, complementando tudo que a Doris também falou. E como a gente estava falando, a gente, né, nós utilizamos para os nossos projetos, além de em ambientes inspiradores, pessoas inspiradoras. E vocês? Como vocês fazem na vida de vocês? Vocês se inspiram no dia a dia como? Vocês acordam e fazem uma oração? Ou, enfim, buscam outras pessoas, outras vivências? Como que vocês lidam no dia a dia de vocês? Porque acredito que seja bem corrido, uma atividade bem equilibrada, tem que trabalhar, daí tem que vida pessoal, vida, enfim. Como que funciona a tua vida, por exemplo? Eu, por exemplo, quando cheguei aqui, eu tive que trazer meu almoço, né? Eu vim trazendo fiz até um vídeo, falei, gente, olha aqui, ó, não almocei ainda, trouxe o almoço aqui. É muito corrido, claro que Deus, para mim, é tudo, então sim, eu acordo, faço minha oração, eu tenho as minhas crenças muito fortes em Deus, né? Me inspiro em outras pessoas, mas eu me inspiro muito em histórias, sabe? Como vocês duas, que têm um propósito, que estão aqui, né, como você. Então, isso para mim é inspirador, porque às vezes a gente olha a pessoa ali, a pessoa tem não sei quantos mil seguidores, a pessoa tem a vida perfeita, e a gente quer se inspirar naquelas pessoas. Enquanto, na verdade, você tem pessoas do seu lado que elas te inspiram. E não é clichê, eu não estou falando isso daqui para agradar ou para colocar, porque a gente está fazendo um podcast. Então, assim, às vezes eu vou lá, eu tô sentindo alguma coisa. Esses dias eu estava sentindo lá essa questão de estrutura familiar, né? Que eu falei assim, que às vezes para o corretor é muito difícil quando ele não tem uma estrutura familiar. Porque quando a gente não tem uma estrutura segura, quando você leva a rejeição de um cliente, por exemplo, isso dá um baque para o corretor. E eu fui falar sobre isso, né? Porque lá no começo também não tive uma grande estrutura. E foi muito legal, porque eu senti aquilo de falar, fiz um vídeo e o vídeo bombou. Tanta gente compartilhou, tanta gente me mandou mensagem, meu Deus, é sobre isso, é essa questão de estrutura, eu preciso, sabe? Então, o que me traz essa inspiração são as pessoas que eu consigo inspirar e histórias, né? Que as histórias nos inspiram. Por que a gente sempre quer olhar o cara que tem mais coisas, a mulher mais perfeita, mais linda, mais rica, mais não sei o quê. Para mim não é isso, entende? Então, o meu propósito, o que me inspira é realmente o que a gente faz da vida de diferente. Por que a gente está aqui? Né? O que a gente está fazendo aqui? Que lindo. E você, Lê? Eu sou muito observadora, assim. E eu também gosto, assim como a Marcele, de observar o que está à minha volta. Eu acho que a beleza da inspiração, ela tá nos pequenos detalhes das pessoas que estão ao teu redor, que proporcionam momentos, às vezes, muito simples. Um cuidado, uma ligação, uma conversa gentil. Tá todo mundo tão pilhado, né? Tá. Tudo pra ontem, as pessoas
acabam sendo grosseiras, mal educadas. A gente vê muito isso no mercado, né? Enfim, e eu gosto de parar, ter meu momento de calma. Também tenho muito essa conexão com Deus, nos últimos 2 anos ainda mais. Eu acho que o mentor que vai ser sempre o maior mentor é Jesus Cristo. Tenho muita fé nisso. Então, me apego muito nessas coisas, assim. Então, e eu sempre quero conhecer além, como a gente está fazendo aqui hoje. Além daquilo que você me fala, além do que está nas redes sociais, sem essa armadura, com as tuas vulnerabilidades. Quem és tu além da tua profissão, né? Eu gosto de sempre estar buscando isso. Outra coisa que me inspira muito e que é curioso e que é uma coisa recente. O comportamento dos animais. Eu gosto muito de estudar sobre o comportamento, além do jornalismo, além da arquitetura. E a gente medita, né, não só na Bíblia, mas em outras esferas também. E perceber os animais, o comportamento, é algo que me inspira muito. É curioso, ainda estou descobrindo. Estou muito na fase de documentários sobre animais, sobre mamíferos, enfim. É um universo que tem muito a nos ensinar, assim. Então, eu sempre busco a beleza mais genuína, sabe? O movimentar, às vezes, do céu, do mar, principalmente das belezas naturais, me inspira muito. Muito mesmo. Isso que você falou, achei super legal, dos animais, né? Até porque, se a gente for ver, claro, eu nunca parei pra pensar nisso, mas é simples, né? É o que você falou, é genuíno. É a mesma coisa quando você vai falar com uma criancinha, né? Porque depois que já tem uma certa idade, que resolve tudo tão simples. Você chega e fala, eu tô com um problema nisso, faz aquilo. E fala, nossa, é tão simples. E é a mesma coisa que você falou, inspirar nos animais. Se você for olhar, assim, como é feito, é tudo muito simples. A gente que complica, né? É verdade. É bem isso mesmo. E essa questão dos animais remete muito à natureza, né? Então, a gente cada vez mais tem se voltado para ver a natureza, para ver o essencial, o natural. A gente tem falado aqui que é uma era muito acelerada, né? De inteligência artificial aqui, isso ali. E o essencial é o natural, é o mais orgânico. Por isso que a gente quis trazer aqui também no ambiente, assim, as formas orgânicas. Alguém esses dias veio e me perguntou, o que é formas orgânicas, né? Que eu falei, não, formas orgânicas é também, assim, essa que remete à natureza. Então, é algo mais, que não é um redondo perfeito, né? É um orgânico, é algo mais natural. Sim. E a gente tentou trazer muito esse tipo de linha, né? As linhas mais orgânicas, mais curvas, justamente para trazer essa aproximação com o natural, né? Essa coisa. Eu não tinha pensado no sentido dos animais, mas eu achei incrível. O comportamento dos animais é algo que talvez não tenha tanto a ver com arquitetura e com pessoas, que no fim das contas tem. Mas você falando agora da forma orgânica, das linhas imperfeitas, enfim, eu lembrei de uma história que eu até compartilhei no meu Instagram, assim, pessoal, com os amigos, que é a história do palmito e do palmitinho. Plantei 2 palmitos na minha casa. Um ficou na cobertura da casa e o outro ficou totalmente exposto. Um, então, pegava chuva, vento, tava a vulnerabilidade, as intempéries do clima, sol. O tempo foi passando, já faz 5 anos que eu mudei para essa casa, e eu sempre acompanhava. O que estava exposto crescia com troncos fortes. As folhas, né, que é o que geralmente nós olhamos, o que está mais visível, não estava muito bonito. Mas o tronco, a base, estava bem fortalecido. E o palmitinho, folhas verdes, viçosas, né, aveludadas, porém, ele não cresceu. Qualquer vento ele balançava, o tronco super fino. E eu fui acompanhando isso no decorrer de 5 anos, e esses dias eu parei, poxa, preciso falar disso. E aí escrevi. E eu acho que é exatamente isso. A natureza, né, ela nos ensina. E olha como é legal, foi através de um projeto de paisagismo que eu resolvi fazer na minha casa, né? Então, um ficou exposto, o outro não. Eu acho que a natureza nos ensina. E eu fiquei muito feliz que a biofilia está presente muito na Casa Cor. E eu acho que de uma maneira, eu acho que nunca teve tanto. É legal um verdinho para dar uma cor, mas agora parece que as pessoas entenderam
grande barato que é ter o paisagismo, a natureza para dentro de casa, inclusive em ambientes menores, né, mais compactos, como apartamentos, enfim. Sim. Eu acho que criou uma necessidade do ser humano, né? Porque ele tá sempre correndo, tudo tem que ser tão prático, vai para lá, vem para cá. Então, eu acho que por isso que ele tá buscando tanto isso, né? Vendo uma necessidade de ter um pouquinho, né, dessa natureza por perto. E eu vejo as empresas construtoras, elas estão olhando por esse olhar, elas estão buscando trazer cada vez mais a natureza perto. Porque às vezes a gente não consegue estar perto, então... Trazer vida, né? Trazer vida para a vida. Olha que interessante, né? Trazer vida. Gente, vocês deixaram filosófico aqui, tá? Mas é o que eu tava percebendo, assim, quando a Elaine chegou, eu tava em uma reunião. Aí eu nem consegui falar oi pra ela, tava numa reunião. Terminou a reunião, eu fui pra uma ligação. Aí depois da ligação que eu consegui, oi, tudo bem? Então, assim, como a gente tá tão corrido e a gente começou a conversar sobre o que a gente ia falar aqui, e justamente isso que a Elaine tava falando do palmitinho. Porque antes, essa questão, não, eu tenho que ser maravilhosa, linda, perfeita, só que daí você fica numa bolha, você não vive, Sua né? base é murcha, né? Não, tá numa bolha. Sim. E aí, que eu vi que, como é que você faz isso? A partir do momento que eu me aceito, que eu sei quem sou eu, e que sim, eu tenho os meus defeitos, as minhas qualidades, as minhas vulnerabilidades, né? E como a gente consegue evoluir quando isso acontece. Sim. Né? Evoluir, e o evoluir, porque todo mundo fala, evoluir e ganhar dinheiro. Não, evoluir com a gente mesma. Sim. Se vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sim, evoluir para você se entender e falar que, né, tá, eu errei aqui, eu acertei ali, tá tudo bem, porque eu vou errar e vou acertar, Sim. enfim. E saber lidar com isso, né? Com as pancadas que vêm, com o sol, com a chuva, com o vento. Saber lidar com isso. E vai passar. Esse vento vai me fortalecer, esse sol vai me fortalecer. Até aqui, que é uma das coisas que eu venho batendo bastante na tecla, que você falou da tua estrutura familiar. Então, hoje, eu tenho a questão de que a minha estrutura familiar, a minha família, tá sofrendo um pouquinho, né? Por conta da casa cor e tudo mais. Porque eu tenho que ficar um pouco mais aqui, um pouco mais a questão do trabalho. Então, assim, não tem como ser 100% em tudo, todo momento. Só que antes eu me cobrava muito. Nossa, eu sou uma péssima mãe. Meu Deus. E depois eu entendi que tá tudo bem. E que minha filha gosta disso. Até, mamãe, você poderia estar mais? Poderia. Mas ela entende que vai ter um momento que eu vou conseguir, sabe? Então, isso eu achei sensacional, assim, de entender a natureza, entender o que faz parte, o que é simples, que tem o vento, que tem a chuva. Mas tá tudo conectado, né? sim. Tá tudo conectado. Tudo, eu sinto que nem ela falou assim, o palmito me ensina sobre a vida, tudo dá pra fazer analogias, porque eu acredito que tá tudo conectado. Não tem assim, e a gente se não aprende de um lado, Deus mostra do outro, né? E vai indo, todas as situações levam para o mesmo fim, né? Eu acredito muito nisso. E a gente acaba levando, você falando, né, de filho, nós mulheres, eu não sei se vocês têm filhos também, mas você tem filho? Eu tenho 3. Então, eu tenho e a gente tem essa pressão, né? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será? Meu Deus, porque eu tô sempre correndo. Eu também, porque meus clientes falam mais à noite. Eu chego em casa, meu filho começa, só um pouquinho, filho, que a mãe tem que responder esse cliente. Daqui a pouco, só um pouquinho, filho. Aí eu falei, não, peraí. Ontem mesmo eu cheguei em casa, eu falei, filho, eu vou fazer uma janta pra nós. Vai, mãe. Eu nunca faço isso, mas ontem eu senti, sabe? Deixei o celular de lado, fiz uma janta, meia hora. Fiquei com ele ali, coloquei o celular, e aí a gente conversou um pouco, ele me falou um pouco das coisas, depois eu voltei a trabalhar. E antes eu me cobrava, meu Deus, eu não sou uma boa mãe, mas... Só que eu acho que a gente, né, o que os nossos filhos têm recebido hoje, a educação que eles têm recebido, o que eles têm vivido, né, eu acho que faz sentido, né, essa correria nossa, louca, porque é difícil mesmo, principalmente para nós mulheres, né, porque, ai meu Deus, será que eu sou uma boa mãe? Esses dias eu fui na escola, 3 notas vermelhas, falei, ai, o que essa professora pensa de mim, meu Deus do céu. Aí sentei, conversei, peguei uma professora particular, falei, filho, por favor. E aí eu me fiz essa pergunta, eu falei, será que eu sou uma boa mãe? Aí depois eu fiquei pensando, é a vida, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, não adianta a gente querer mudar as coisas. Ele tá numa escola particular, porque graças a Deus hoje eu posso pagar, né? Eu não estudei em escola particular nunca.
Ele está estudando, está aprendendo, né? Tem essa condição de poder pegar uma outra professora, ensinar para ele. Então, tudo isso é do nosso trabalho, né? E que faz que sim, é uma boa mãe. Da maneira como você consegue ser. Isso foi uma das coisas que me fez ficar mais tranquila. A Jenny, quando fala desse assunto, eu já vou avisar. Falou de família, ela chora, tá? Ela começa a chorar porque ela não, hoje eu tô mais ou menos. Agora Mais ou que tu menos? falou. Agora vai chorar. Não, a gente fez um podcast semana passada e nós fomos como convidadas. Daí veio outros 2 arquitetos aqui na mesa. E daí eles começaram a falar muito, assim, né? Dessa parte de maternidade que é muito forte. Eu tenho 3 pequenininhos. Que idade A maior eles? tem 6, outro 2 e o bebezinho 6 meses. Que legal! Então, são bem pequenos. Então, tá muito forte ainda. Eu falei, não Claro. posso falar muito disso sem me emocionar. Não tem como, né? Sim. Então, aquele dia que eu estava. Mas agora eu tô deixando Aquele vocês dia não, falar. todos os dias. Ela sempre quando fala de família, ela chora, não é aquele dia não. Mas Emociono, né? e até ontem, falando disso, porque é uma das coisas que pega, até porque estamos entre 4 mulheres, né? E essa questão da maternidade pesa realmente muito. Até pra... Sim. Por questões todos nós somos empreendedoras, né? Então a gente tem uma rotina que não é aquela rotina tradicional, que todo mundo espera, eu vou acordar às 8, vou fazer isso, fazer aquilo, 6 horas eu tô em casa e acabou. Isso não existe nessa perto nova disso. era. Não existe isso, né? Que é o que a Elaine falou. Não tem como separar a vida pessoal da vida tem. profissional. Tá tudo ligado. Só que a gente tem que conseguir fazer esse equilíbrio. E eu sinto de vocês, por exemplo, eu já me sinto muito mais acelerada. Mas, assim, olhando pra vocês e conversando, eu sinto que vocês são muito equilibradas. Assim. Não, eu sou muito acelerada, louca, não paro pra nada. Eu sou muito agitada, Mas gente. sabe, Doris, que eu era muito acelerada. Na época que eu tinha agência de assessoria de mídias digitais, eu atendia muitos clientes e aí também, em paralelo, eu quis, né? Hoje eu agradeço, mas na época eu surtei. Quando eu coloquei rodar o projeto Casa Ela, paralelo a isso, eu surtei. Foi o meu auge, foi o meu ápice, assim. Como é que eu imaginei que eu ia dar conta de tudo isso? E eu era muito acelerada. Eu acho que tem algumas coisas que acontecem na vida da gente, que como você falou ali, né, que faz você parar e equilibrar. Sim. E você vai estabelecer prioridades. Essas prioridades talvez elas vão ser... essa lista, né, esse ranking vai ser assim por 6 meses, depois outra coisa vai ser a prioridade. E eu acho que são fases, né? Tem fases que a gente vai semear, plantar, outra hora colher, e aí outras coisas vão ser a prioridade, né, em outros momentos. Acho que é entender em que momento você tá e você não fazer um esforço, às vezes, contrário. Não, eu quero isso, vai ter que ser desse jeito. Sim. Às vezes, acalmar o coração e deixar as coisas fluírem e observar, você vai entender algumas coisas, né? Mas eu acho que vem também um pouquinho da personalidade. Ah, né? sim. A minha eu sou que nem você, eu sou completamente agitada, não paro. Eu tô assistindo TV, eu tenho que estar mexendo em alguma coisa. Gente, eu assisto filme jogando candy. Por Deus, meu filho fala, mãe, presta atenção. Filho, se eu não jogar, eu não consigo prestar atenção. De tão agitada que eu sou. E é a naturalidade, né? Isso também, a questão do perfil é muito legal, né? Porque até a gente tava falando entre nós duas, nós temos um perfil bem diferente. E é realmente saber entender, mas eu ainda quero buscar um pouco mais de equilíbrio, assim. Mas porque... é aquela coisa, é manter a tua essência e treinar para o que você acredita que vale a pena desenvolver, as habilidades. Nada vai ser 100%, Não. né? Você não vai viver 100% conforme a tua essência e, né, deixar ao acaso o restante das coisas. Você vai mantendo um equilíbrio. Acredito que a gente mantém a nossa essência, sim. Mas a gente também desenvolve várias habilidades, né? Para ser bem-sucedida numa área ou outra. Essa questão da maternidade, obviamente, eu tenho super forte, né? Tenho 3 crianças, aí sempre é uma loucuragem. Mas eu também sempre gostei muito de trabalhar e sempre trabalhei muito, mesmo quando eu tive elas. E eu, assim, olhando outras mães, teve uma pessoa em específico, assim, que me marcou, que falou assim, não, eu me acho uma ótima mãe, numa palestra, né, uma palestrante, eu me acho uma ótima mãe, e era de noite, nós estávamos ali, né, assistindo a palestra, ela estava dando, e é uma pessoa que trabalha muito, e aquilo, assim, eu acho que quando a gente se aceita, e como a Marcele falou, eu trabalho também para poder dar uma boa educação, um bom sustento. Sim. Não tem nada pior do que, por exemplo, teu filho precisar de um tratamento de saúde e você não conseguir não ter pagar. essa condição. Não ter essa condição de dar. Então, tem um equilíbrio.
E nada é 100%, a gente não vive de ar, de amor, né? Então, Não. eu acredito que eu explico muito isso para as crianças. Eu falo, é muita coisa por vocês, enfim, né? E acredito que a gente vai entender. Eu me acho hoje uma ótima mãe. E eu mesmo, assim, me acho uma ótima arquiteta. Mas é o meu ótimo. E eu parei de me comparar, É assim. o que você dá conta, né? Isso, esses dias teve reunião de pais. E quem sabe eu não era aquela mãe que estava lá todos os dias, assim, sabendo o dia Da tarefa, da da prova. tarefa e do aniversário da auxiliar, tipo assim, mal sei do aniversário da prof, né? Enfim, né? Mas enfim, aí a gente vai fazendo o contraponto, mas ao mesmo tempo eu quero estar lá fazendo as tarefas. Então, assim, o que eu não abro mão de fazer as maquetes, eu gosto, né? Eu sou arquiteta. Então, assim, vou fazer o pato, vou fazer o tubarão, não sei o quê. Essa parte, vou fazer. Só que outras coisas, quem sabe que não são tanto da minha essência. Sim. E a gente vai, vai- né, equilibrando como pode. E também, assim, a gente não se cobrar tanto. Eu fui uma pessoa que sempre me cobrei muito, né? Acho que a Dortes a gente tem em comum. E aos pouquinhos aprender a se elogiar um pouco, né? Que às vezes a gente esquece de se elogiar. Elogia todo mundo aqui mesmo no podcast e a gente, tipo, admira muito E a acaba gente que vem olhando aqui o outro e não- elogia muito o outro. E esses dias alguém nos elogiou assim, eu falei, é verdade, né? E a Casa Cor também nos serviu para isso, para ver assim, nossa, realmente, né? A gente dá conta disso, dá conta daquilo, Como a gente conseguiu fazer consegue. isso. E às vezes a gente esquece muito de se elogiar, de se aceitar. Sim, você sabe que eu tava na Europa agora. Ah, porque eu quero que levei você conte mais dessa viagem, que foi Então. a internet também que abriu umas portas aí, né? Eu recebi uma proposta por uma empresa, né, que eles queriam levar um corretor influencer para final da Champions League. Olha Aí que chique. gente, me ligaram falando quero te levar para Eu falei, isso daí é Trote. trote. Até falei pro Alex, liga lá, porque estão querendo me passar trote. Aí ele falou, Marcele, é verdade? Falei, não sei. Não sei, pra Turquia ainda? Falei, exploração de mulheres? Não sei. A gente fica desconfiado, o Como? corretor não ganha nada. Mas enfim, acabei ganhando essa viagem. E o sonho do meu filho, sempre, desde que ele tem 6 anos de idade, é conhecer Paris. Não era Disney, não era ir pra lugar, nem era Paris, assim. Aí um filho muito refinado, né? Você viu, meu filho? E ele, mãe, eu quero conhecer Paris. Ele sempre falava. E aí, ano passado, eu falei assim, daí eu trabalhava muito, gente, porque eu sou, assim, trabalho pra caramba, assim, viciada mesmo. E eu gosto disso, é uma coisa que me faz bem, pra mim não tem problema nenhum. Tem gente que fala, trabalho demais, pra mim tá bom. E assim, eu converso muito com meu filho, eu falava assim, filho, a mãe vai trabalhar, vai fazer as coisas, porque a gente tem o nosso propósito. Você não quer ir pra Paris? Eu faço questão de te levar até lá. E esse ano eu realizei o sonho dele. Fui, né, para a final da Champions League, fiz todo o evento lá com eles e de lá a gente foi fazer uma viagem para Europa. E o aniversário dele era dia 2 de julho. E para bater eu tinha que ficar 30 dias. Aí a gente passou o aniversário dele, dia 2 de julho, em Paris, e dia 3 a gente voltou embora. E quando eu cheguei lá, ele chorou, ele ficou Nossa. super emocionado, eu mais ainda. Aí eu falei assim, eu olhei para ele e falei, é por isso que a mãe trabalha. É para poder realizar o teu sonho. Porque o teu sonho é o meu sonho. Então, assim, foi bem, bem emocionante, bem legal. E ele entendeu que eu trabalho muito, mas é para ele ter uma vida melhor. E chegar lá e ver esse piá chorando. Ele olhou para a torre, ele chorou, ele me abraçou. E eu abracei ele e eu fiquei emocionada pela emoção dele. Com certeza. Então foi e se bem não legal. fosse buscando o jeito que você busca trabalhando, não iria conseguir. E agora ele fala, mãe, quer ajuda para fazer vídeo? Porque ele me ajuda. Ele me Qual que é a ajuda. próxima viagem Eu dele? já tô pensando na já próxima. tá Já tá visualizando. Ele faz vídeo, edição, ele sabe tudo, né? Então eu não sei, ele que é meu editor. Eu falo, filho, vem cá, vamos fazer uns vídeos. Agora ele fala, mãe, a senhora tem que colocar mais vídeo no seu Instagram, tá faltando, tá não sei o quê. Ele manda vídeo de outras corretoras. engraçado. Faz esse vídeo aqui. É muito legal, porque daí a gente tem, sabe, a gente consegue construir essa base deles entenderem, porque a gente se cobra, né? Por que a gente trabalha tanto? Como assim, por que a gente trabalha tanto? Eu sei por que eu trabalho tanto, porque eu quero dar isso para ele. Eu não tive isso. Sim. Então, cada um trabalha por um propósito. Tem gente que acha que é só dinheiro. Não é dinheiro, é experiência que a gente pode proporcionar. Imagina, eu fiquei 30 dias sem trabalhar. Falei, filho, tá vendo? Não atendi nenhuma ligação. Eu fiquei só com ele, andando de mão dada pra lá e pra cá. E ele ficou, né?
E é tudo questão por conta Com do certeza. nosso trabalho. Ó, família ficou Ai, não, emocionada. Já começou a Não, chorar? é que ela tava falando assim, que o filho chorou na Torre Eiffel. Tu acha que eu não vou ficar emocionada com essa história? Ai, gente, sabe o que me falta? Isso é muita emoção. Mas essa questão do trabalhar, enfim, a gente já viu que todas nós, é assim, é semelhante. Todo mundo que senta nessa mesa. Sim. Eu falo pra quem tá assistindo o nosso podcast, com pessoas inspiradoras e tudo mais. Todas, pra todo mundo, tá? Pra todas as pessoas que vieram aqui, que sentam nessa mesa, tem a questão do trabalho, que ele não é um peso. É. Porque assim, segunda-feira eu vou sair pra trabalhar. Gente, tá errado, vai dar certo. Bem Entendeu? isso. Eu vou fazer medicina porque dá dinheiro. Não. Você não vai ganhar dinheiro se você não gostar de fazer medicina. Se você não, se você não verdade. gostar de medicina. Tem que gostar. Entendeu? Então, é o que você falou. Você queria ser corretora, né? E a mesma Sim. coisa. Então, você queria fazer aquilo. Você queria ser jornalista. Você queria falar disso. Né? O que você gosta. Então, é cansativo? Sim. Tem dia Claro que você que é. tá cansado, fala, putz, tem que resolver um problema, não sei o quê. Sim. Só que, ao mesmo tempo, é gostoso, é prazeroso. Você acorda pra isso, é o que te motiva. E até você falar, eu trabalho muito. Eu também trabalho muito. Eu tenho certeza. E no podcast passado a gente tava falando sobre isso, né? Uma outra convidada que teve e a gente tava falando assim, desacelerar. Precisa desacelerar. E ela ficou doente. E ela falou que o que ajudou a cura dela Foi ela ser trabalhar. acelerada. Foi ela trabalhar. E eu Então, acredito. assim, se ela não tivesse trabalhado... Aí o pessoal falava, tem que parar. Mas se ela tivesse parado, aí que a doença teria tomado conta Mas da aí vida entra dela. naquela questão, né? Que a gente sempre... a gente quer pesar a nossa vida pelo peso do outro, né? Então, às vezes, para ela faz muito bem trabalhar. E para a pessoa que tá olhando, meu Deus, ela tá trabalhando demais. E aí você vai mudar a essência dela. E Por aí causa quando da vê... régua Por dos isso que a outros, né? comparação é perigosíssima, né? aham. E principalmente quando você se compara, né, com o outro. Exatamente. Isso, a internet ficou perigosa também, né? Ficou. Ficou muito perigoso. Perigoso. Temos que ser bem sensatos na hora de olhar as redes sociais das outras pessoas. Eu sempre tento olhar assim com cautela para olhar e saber que aquela pessoa também tem uma vida por trás Sim. disso, né? Então a gente tem que ter esse discernimento de não pensar que é uma vida perfeita. E pensar nas coisas que a gente consome, né? Claro. Porque a gente vive numa era de excessos. Exato. Como é que você vai dar conta? Agora chegou aí mais uma rede social. Como é que você vai dar conta de consumir todo esse conteúdo? Agora você fala, eu tomo muito cuidado, né? Na hora que eu observo e tal. Isso você traz para o consciente. E o inconsciente? Aquilo que você observa e lá no inconsciente, será que, poxa, não consegui isso ainda, fulano já tá lá não sei aonde, eu ainda não. E é no inconsciente, você não para pensar. É verdade. Então, e também o que a gente consome diz muito do que a gente é também, assim como as pessoas que a gente convive. Sim. Então, eu sempre faço esse exercício, assim, de dar uma limpada, de um pouco na contramão das coisas, sabe? Não seguir algumas coisas que todo mundo segue, ou não visualizar, não ver stories, por exemplo. Enfim. E você vai fazendo. Eu fiz isso uma vez também, foi bom. Foi bem. Hoje não fiz mais, mas há um tempo atrás eu fiz essa questão, muita coisa com loja, né? Com coisas de loja, principalmente. Eu seguia tanta coisa, gente, eu queria tudo. E aí eu fui realmente tirando aquilo, porque daí às vezes eu comprava, chegava a comprar um negócio porque eu olhava. E Por gostava. exemplo, o você teu corpo eu não falava, vê. meu Deus, maravilhoso. Ia lá e comprava aquilo lá. Chegava em casa e falava, meu, que coisa horrível. Só que não era pra mim, é porque eu tava lá. E Sim. normalmente isso acontecia de madrugada. Sim. Porque eu Há um estudo, durmo né, sobre pouco, mulheres. então assim, normalmente acontecia de madrugada. Eu acordava, saía comprando Deus. Cantar muito ansiosa, ficar ali É. enrolando. Acho que Isso eu preciso disso. é legal, essa questão de selecionar, né? E e hoje mostrar que tem que ser intencional, né? A gente tem que ser Tem. intencional no que a gente quer. Então, você é interesseira. Não. É intencional. Então, eu vou me relacionar com pessoas que eu posso agregar e a pessoa também pode me agregar Sim. alguma coisa. Novamente eu falo, porque muitas pessoas falam que resume tudo a dinheiro. E não, intencional até mesmo. Eu quero ter por exemplo, eu olho pra Elaine, eu vejo um equilíbrio, uma Sim, paz. eu nossa. também adorei. Ela Uma paz, fala, né? pontua. Nem sempre foi assim, Então, gente. assim, tem que ser intencional. Vou ficar mais assim, Eu imagino aprendendo. ela lá no sangue, né?
Ela aprendeu ali, foi ali que você aprendeu a ter essa plenitude? Até ficar mais tranquila, porque vê aquela coisa... Não, eu aprendi mais tarde. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, sabe? De ranger de dentes, de muito bruxismo, de quebrar dentes, inclusive. Nossa, sério. Aham. E aí, o que você fez? Conta. O que Então- você buscou, assim, pra... Além, Então, além do, né, do A que gente você falou veio que é mostrar nossa agora. terapia, né? Então, Na passa a receita. verdade, eu passei por um processo de depressão. E isso me fez entender muita coisa, assim. Eu já tinha essa doença comigo desde criança, só que de uma maneira estancada, não vista, não olhada. Porque quando você fala, né, depressão, as pessoas... Uau, né? Uau. Muita gente, às vezes, tem esse sentimento, passou por isso e acabou não se curando, né? Se curando no sentido de não olhar para isso. E em 2021 eu tive assim... Eu olhava para as minhas coisas e parecia que nada fazia sentido, assim. E recente? Recente, muito recente. E na verdade foi, enfim, foi um dos piores momentos da minha vida. E que eu lutei pra sair disso sozinha também, porque na minha família tinha muitos tabus. O meu próprio marido não via, né? Não que foi uma falta, ou que ele não olhou, nossa, como que ele não viu. Ele não observava, porque é algo muito silencioso, muito de cada um, assim. Eu sempre tive esse sentimento comigo, mas eu achava, é um complexo, né, de inferioridade, enfim. Depressão, capaz, né, enfim. Sim. E aí, quando eu tive esse diagnóstico, já na vida adulta, porque meus pais não olhavam pra isso. Quando eu tive isso na vida adulta, agora eu tenho que me medicar, agora eu tenho que... E família contra isso, a medicação, a terapia, enfim, foi um processo bem doloroso. Mas hoje eu falo isso assim de coração tão aberto, porque foi, na verdade, uma virada de chave para um autoconhecimento, para uma pessoa melhor, enfim, para valores e princípios mais firmes, mais Alinhados. Isso que eu ia sólidos. perguntar, foi quando você conseguiu realmente identificar com tanta certeza os teus valores e tudo mais? Foi. Foi aí que você conseguiu ver, Foi. pra ver que realmente você é valorosa e que o que é a tua Até essência. hoje, inclusive depois eu vou mandar isso pra minha terapeuta, tá? É toda terça-feira, inclusive, eu tenho. E ela, Elaine, você não consegue. Eu te vejo de um jeito diferente, é outra lente. Parece que tu não se vê, tu não se olha. E realmente, de quando eu cheguei lá até hoje, fazem 2 anos continuamente, toda semana, enfim, depois entrou a fé junto, por isso que eu acho que esse assunto ainda tá bem quente, assim, tá bem lúcido pra mim. Acho que foi alinhando, fui me autoconhecendo, e é engraçado que muitos dos meus projetos que às vezes profissionalmente estratégias para fazer e tal, queria que acontecesse, não aconteceram, e eu tirando uma energia, gastando uma energia surreal para fazer aquilo, não aconteceram. E agora é justamente quando eu tô mais plena, no sentido de tranquila, as coisas vêm. É muito engraçado, muita coisa. A Malu depois vai ver isso e ela vai saber direitinho, porque tem várias coisas específicas que eu queria muito ter. E aí eu acho que quando você não tá legal, por mais que a intenção seja a melhor possível no trabalho, enfim, não rola, tem uma trava. Sim, e aí quando eu certeza. destravei daquilo, tá tudo bem, isso não tem o meu coração, tá tudo certo, no tempo de Deus, no tempo que tem que ser, as coisas começaram a fluir. Quando eu me autoconheci e comecei a falar pra mim mesma quem eu era de verdade, porque eu não me enxergava de verdade, assim, eu sempre achava que todo mundo era melhor que eu, e eu era... E não é que vítima, não, porque as pessoas ainda confundem muito, né, isso. Acabam não olhando pro outro, olha com o olhar de vítima e não com o olhar, se coloca no lugar daquela pessoa, né. E, enfim, foi isso. Legal. Eu falei até meio atropelada, porque ainda é um assunto, eu acho que é a primeira vez que eu falo. Uau! Me deu até um pouco de temor, Ai, desculpa. mas... Não, mas realmente eu chamou me atenção, senti assim, à vontade pra falar. E eu acho que é isso, assim.
Quando legal. você tem essa destrava, as coisas começam a acontecer no fluir como tem que acontecer. A gente quer, às vezes, Manipular muito, né? A vida. sem querer, a gente quer manipular tudo do nosso jeito, do nosso tempo. Controlar tudo. E, na verdade, tem muitas coisas que não acontecem no nosso tempo, né? Há um tempo certo para todas as coisas, né? Aprender E a também- confiar, né? Que a gente Sim. sabe que tem, né? O que você estava falando de Jesus Cristo e Deus, a gente tem que confiar. Porque a Tem. gente quer abraçar e fazer tudo sozinha. E aí não flui. É aquilo. O que for para ser teu, Será? já tá escrito, né? Então vai acontecer. Sim. É assim, eu hoje falando parece bem fácil, né? Mas eu ainda tô nesse processo, eu vou chegar lá. Eu ainda tô nesse processo, assim, de tentar me acalmar um pouco e confiar mais, né? Deixar, confiar mais em Deus e tal. Mas eu vou lá. E cada um tem os seus processos. Você falou um processo super forte, né? Fiquei feliz que você colocou aqui, porque eu acho que isso inspira muito, abre muito pra gente Sim. olhar pro nosso. Mas até a humanidade passou por esse processo na própria pandemia, né? De olhar mais pra dentro, de olhar mais pro essencial, olhar para as nossas casas, para as nossas famílias. Para assim, por que eu trabalho? O que Qual o importa, motivo, né? né? E claro, se a gente consegue tirar algo de bom do que não é bom, né? Que não é uma situação boa, mas a gente consegue sempre tirar algo de bom. A pandemia não foi algo bom, mas se a gente consegue tirar algo de bom, é isso. O quanto a gente passou a olhar pra dentro, olhar pro que importa. E, nossa, eu vejo, assim, uma plenitude nela, realmente, né? Passa muito, é uma Sim. coisa boa. Então, eu acredito que é um processo que você passou, que está passando e que, com certeza, Eu que me trouxe aqui, né? te sai muito mais forte. Eu vou dizer, eu acompanho É o teu o palmito, trabalho... né? É o palmito. palmito. E acompanho o teu trabalho há um tempo, eu não fazia ideia, né, disso. Porque a gente olha e vê E eu aquela, atravessei, né? esse período engraçado que foi muito forte isso pra mim. Foi um dos períodos que eu pensava em desistir. Inclusive do Casa Ela. Aham. Nossa. Porque eu trabalho com a minha imagem, eu trabalho com comunicação, eu não estava bem. Foi uma época que eu postei muito pouco, eu parei de correr atrás das coisas, eu não tinha muita força, mas eu tava ali, né? Tinha que cumprir, tinha alguns contratos, Responsabilidade, enfim. né? Sim. Tanto que eu tô abrindo isso agora, mas eu não abri, então muitas pessoas não perceberam, passou, né? E aí é aquela coisa de permanecer, porque vontade de desistir, às vezes vai dar, Sim. né? Mas não, vou permanecer. Ontem eu gostava, porque que agora eu não tô gostando? Eu sempre tenho uma teoria que é meio clichê, mas não tomar nenhuma decisão ou uma atitude quando eu tô muito triste ou quando eu tô muito feliz. Esperar eu estar mais estabilizada para ir assim, com discernimento, com entendimento, tomar, né, certa decisão. E a gente tá muito acostumado a falar das nossas coisas boas, dos nossos sucessos, Aham. mas da vulnerabilidade a gente quase não fala, né? Se Parece esconde. até que é feio, Aham. né? Eu trouxe esse assunto aqui na hora ai meu Deus, será? Mas é lindo. Enfim, É lindo. mas Você eu tá acho que se isso necessário puder também, inspirar né? uma pessoa, Já inspirou. eu acho Eu acho que que- aqui 3 já. Ali também várias, eu acho que já É. inspirou. Então tá tudo bem. E é muito lindo, é justamente isso que a gente quis mostrar, né? Tanto é que eu falo, é pouco tempo, 1 hora é pouco tempo, porque, como vocês podem perceber, agora que a nossa conversa começou a fluir. Aham, Só que a gente aham. já vai ter que acabar. Mas é muito lindo ver justamente isso, porque é o que você falou. Eu passei por um momento, trabalhando com imagem, trabalhando com isso, que quem vê de fora não vê nada. Não. Falar, tá tudo bem. Pessoas, você falou, tem gente que nem sabe o que aconteceu. Vai saber porque agora eu falei. Sim. Mas que passa. E todo mundo olha e acha que tá tudo bem. Então, o que eu acho que a gente tem que levar, assim, é se colocar no lugar do outro. Então, às vezes a pessoa te dá uma resposta atravessada e você, pô, cara, não sei o que cara mal educado. Mas vai saber O que esse cara tá vivendo, né? O que ele tá passando, né? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que trazer isso pra nossa vida e Sermos mais empáticos, né? Mais gentis com os outros, porque todo mundo tem o seu caos interno, suas cruzes carregadas, né? Cada um no seu mundo. Mas é isso, estamos chegando ao fim deste episódio. Eu realmente fico muito feliz por ter vocês duas aqui, agradecer imensamente o tempo de vocês estar aqui. Eu sei que a agenda é super corrida, né? Eu fico feliz que casou e eu achei que combinou muito. E não que foi ao acaso, a gente escolhe as pessoas, Sim. mas acredito que foi uma coisa assim, né, do além divina de estar aqui. Casou muito, me inspirou muito, tá? Obrigada
por cada colocação, cada palavra. Eu me emocionei, né? Já, né? A gente fica muito mexida, fica muito agradecida, né? Pelas pessoas que passam por aqui. E a gente queria deixar aberto a vocês para colocar uma colocação final, se quisessem deixar assim, uma última palavra para encerrar o episódio, uma por vez, né? Vou começar então pela Elaine, que já estava ali no papo, já estava falando, para dizer assim, só um encerramento final assim dessa experiência, ou de algo inspirador para deixar para as pessoas. Eu acho que o que eu posso inspirar, trazendo para as minhas vivências, assim, e para quem está no mercado de trabalho, usando as redes sociais também, é ser genuíno em tudo que tu fores fazer. Se tu acha que, mas eu não sei quem eu sou além de jornalista, além de arquiteto, quem eu sou? Buscar quem você é de verdade, porque esse processo de autoconhecimento, ele vai destravar muita coisa interna que ficou lá na infância, que ficou por lá, e você vai se conhecer, né? Isso vai reverberar em todas as esferas da tua vida. Eu acho que é isso que vai fazer prosperar. O autoconhecimento. E quando eu falo prosperar, aquilo que a Doris falou, não é financeiramente. Engraçado que o financeiro vem, que vai vir automático. Porque quando você tá bem, você faz aquilo genuinamente, verdadeiramente, do jeito que só você faz, é impossível não dar certo. Perfeito. E isso que você falou, perfeito. O jeito que só você faz. Porque não adianta eu pegar ali o que a Elaine faz, falar, vou fazer igual, que eu vou ser igual, vou fazer do mesmo jeito. Não vai, gente, porque não é a minha essência. Então, isso é exatamente como você faz. Então, se autoconhecer, né? Por isso que todos têm um DNA, né? Diferente. Eu não vou longe do que você falou, eu acredito nisso, como eu falei, faz parte do meu propósito. E se eu posso falar, é você ser você se aceitar, que é o mais difícil, né? Que é o nosso maior desafio, é fazer alguma coisa e falar, será que eu tô fazendo bem feito? Será que eles estão gostando do que eu tô falando lá? E é aceitar que você é assim e buscar, né, no palco da sua vida, ser o principal ator, é você trazer quem é você para sua vida e mostrar para as outras pessoas que a tua história, com certeza, ela pode mudar a história de outra pessoa, ela pode inspirar outra pessoa. Então, não deixar de contar a sua história, de quem é você e o que você faz aqui. Né? E eu tô muito agradecida, obrigada por vocês contarem um pouquinho, que nosso tempo é curto, e por contarem a história de vocês. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Estou ansiosa para ver sábado. Eu sabia que eu não gosto de me assistir? Eu ainda Sério? não aprendi, ainda não aprendi a me assistir. Não aprendi a me assistir. Falei certo. Falou. Ainda não aprendi, eu tô só ouvindo por enquanto. Não, eu tô ansiosa para ver, eu quero ver. Eu tô ansiosa, eu adoro ver cada episódio. E uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Também Obrigada quero a você. agradecer, né, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada também de estar aqui. E parabéns pelo estúdio, pelo projeto aqui na Casa Cor, eu achei incrível. Toda a qualidade que vocês trouxeram, atentas, né, à iluminação, ao áudio, enfim. Muita prosperidade para o podcast de vocês pós Casa Cor também. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por assistirem esse episódio. Foi emocionante, foi lindo. E acompanhe o nosso canal do YouTube, @inspiracast.casacor. Tem também as nossas redes sociais, Instagram, do Riber Arquitetura, que é o meu, da Doris Poli Arquitetura, que a gente vai estar colocando tudo por lá. Também tem o Instagram da Casa Cor Oficial. E a gente já está chegando nos últimos episódios desta temporada da Casa Cor. Está sendo muito incrível. Acompanhem os próximos convidados que estão demais.